Olá, eu sou o Júnior e esse aqui é o Seminerd. Esse vídeo será uma retrospectiva das minhas leituras de 2023. No ano passado, em 2022, eu li muito pouco, foi um ano de ressaca literária mesmo para mim. Eu li talvez, 5 ou 6 livros no máximo. E eu queria muito, nesse ano de 2023, melhorar a minha relação com a leitura e voltar a ler mais livros, ler com mais frequência. Eu não queria colocar uma meta muito alta, porque se eu não alcançasse me frustraria. Então eu decidi que se eu lesse 12 livros no ano de 2023, já seria uma grande vitória para mim, porque ficaria com essa média de um livro por mês. E eu consegui. Bati a meta, não dobrei a meta, mas eu consegui chegar a 15 livros. Como eu estava nesse processo de recriar o hábito da leitura, eu não quis me forçar nem a ler muitos livros, nem a ler livros muito difíceis. Então eu fui escolhendo livros que fossem mais tranquilos para eu ir lendo e retomando esse hábito da leitura. E eu vou apresentar para vocês os 15 livros que eu li nesse ano. Eu não vou apresentar os livros na ordem que eu fui lendo, mas por grupos, por tipo de livro. O primeiro é Ao Meu Amor Serei Atento, do Vinícius de Moraes. É uma coleção de 20 poemas, se eu não me engano. O Vinícius é muito conhecido pelas músicas que ele fazia e a sua parceria com Tom Jobim, mas ele também era um poeta, era um escritor, e nesse livro, é um livro curtinho, não me recordo, mas talvez umas 60 páginas, tem ali alguns poemas dele muito bonitos. O segundo livro é Menino do Mato, do Manuel de Barros, que foi um livro que eu li por indicação de uma amiga, e eu gostei bastante, apesar de não ser aquele tipo de livro de poesia que você tá ali para entender as coisas. O Manuel está muito mais preocupado com a sensação que ele vai causar no leitor. E ele consegue fazer isso. Ele diz que ele quer perturbar os sentidos normais da fala, os sentidos normais da palavra. Então ele pega uma palavra que é normalmente usada com determinado significado, com determinado sentido, e ele subverte isso dando uma aplicação muito diferente, o que é muito possível de ser feito na poesia. Ele também diz que a poesia serve para isso, para a gente criar novos sentidos para as palavras. É um livro que eu gostei bastante. O terceiro é 3 vezes Hilda, que é um livretinho que apresenta um perfil biográfico da escritora Hilda Hilst, e tem também alguns poemas dela e algumas cartas que Caio Fernando de Abreu, que era um amigo dela, enviou para ela. O próximo é esse daqui, Meus Primeiros Contos, que é um livro que eu ganhei na escola, na época da escola, eu não lembro em qual série eu estava. E descobri esse livro recentemente. Eu falei, deixa eu dar uma lida novamente nele. Ele tem 6 contos curtos de escritoras e escritores brasileiros, e eu gostei bastante. A ideia dele é ser um livro para apresentar os contos brasileiros para novos leitores. Ele consegue fazer isso porque os contos que tem aqui são muito legais. O quinto livro foi O Alienista, do Machado de Assis, que é um conto, uma novela, que eu gostei tanto que eu li 2 vezes. É um livro muito divertido, muito legal de ser lido. Eu li esse livro uma vez, gostei, e quis descobrir mais sobre esse livro, sobre o próprio Machado de Assis, e resolvi ler alguns artigos sobre ele, assistir alguns vídeos, algumas aulas aqui no próprio YouTube sobre esse livro, e voltei a ele, fiz uma segunda leitura, e é muito legal porque a sua relação com o texto muda. Você consegue perceber uma série de coisas que estavam ali no texto e na primeira leitura passaram desapercebidas. Então esse foi um livro que eu gostei bastante. O sexto é Poesia Completa, de Alberto Caeiro, do escritor português Fernando Pessoa. É um livro que eu gostei bastante. O Alberto Caeiro, ele é um é um heterônimo do Fernando Pessoa. Tem uma diferençazinha. Pseudônimo é basicamente quando um escritor, uma escritora cria um outro nome, publica um texto, um livro usando um outro nome. Já um heterônimo é quando a escritora ou o escritor cria um personagem, como se criasse uma pessoa com uma determinada personalidade, um jeito de escrever, um jeito de pensar, que muitas vezes é diferente daquele autor. E Alberto Caeiro é isso. O Fernando Pessoa criou esse personagem e escreveu como se fosse esse personagem, e é um livro muito legal. Ele é composto por 3 partes, 3 conjuntos de poemas, muito reflexivo, e é muito bom. Certamente está entre as minhas leituras preferidas do ano. Entrando num outro tipo de literatura, temos Que Tipo de Pessoa Você Quer Ser,
do rabino Harold Kushner. Nesse livro ele vai basicamente analisar duas coisas, ou a relação entre duas coisas. Primeiro, nós queremos ser pessoas boas e ser reconhecidos como sendo pessoas boas, mas também queremos ser pessoas importantes, deixar a nossa marca no mundo. Muitas vezes essas duas coisas entram em conflito, porque para ser relevante, ser considerado importante, muitas vezes as pessoas abrem mão da sua integridade, seja na política, seja no trabalho, seja em N áreas. Ele vai analisar essas duas coisas, esse esforço para ser uma pessoa boa e o esforço para ser uma pessoa importante. E se é possível relacionar essas duas coisas e ser essas duas coisas. Ele vai usar exemplos do cinema, da psicologia, do cotidiano, da literatura hebraica. É um livro muito interessante, muito legal de ser lido também. O próximo livro é Por que Amamos, do Renato Nogueira, que se fosse pela ordem de leitura, seria o último, porque esse foi o último livro que concluí a leitura esse ano. Nesse livro, o escritor, que é um filósofo brasileiro, professor, ele vai investigar o que os mitos e a filosofia têm a dizer sobre o amor. Ele vai usar mitos indígenas, africanos, orientais, vai usar também ideias de filósofos, ideias de cientistas para falar sobre o amor, sobre os relacionamentos. Ele vai falar tanto de relacionamentos monogâmicos quanto de relacionamentos policonjugais. É um livro que tem uma proposta interessante de fazer com que você tenha acesso a diferentes formas de se enxergar os relacionamentos e o amor. Então ele tem algumas ideias interessantes, alguns insights, mas eu achei ele um tanto mediano. Eu tive algumas dificuldades com esse livro, principalmente com os capítulos em que ele vai falar sobre poliamor, relacionamento aberto. Eu tenho a maior dificuldade com esse tipo de assunto, ainda mais na forma como ele é tratado. O próximo livro é O Perigo de uma História Única, da escritora nigeriana Chimamanda Adichie Ngozi. Eu não sei se eu tô falando certo o nome dela, me perdoem. É Adichie ou Adichie? Não sei. Vamos ficar só com o Chimamanda. Esse livro é uma adaptação de uma palestra que ela deu pro TED Talks, que ficou muito conhecida, ela é muito assistida. Nessa palestra e livro, a Chimamanda vai falar sobre a influência dos estereótipos, principalmente na literatura, mas acaba extrapolando a literatura também. A forma como a gente enxerga certos grupos humanos é muito influenciada pelos estereótipos que a gente escutou, que a gente formou sobre esses grupos humanos. Quando a gente pensa em África, por exemplo, logo vem um estereótipo. Como é que a gente imagina que devem ser as pessoas, como se vestem, como são os costumes, como é que são as cidades lá. Mas esses estereótipos muitas vezes não representam a realidade, ou quando representam apenas uma parte da realidade. E é isso que a Chimamanda fala, que o perigo dos estereótipos não é nem que eles sejam uma mentira completa, mas é que eles reduzem o todo a apenas uma parte. Os estereótipos, eles são reducionistas. E o 10º livro foi Uma Breve Introdução à Filosofia para aqueles que não conhecem nada sobre o assunto, do filósofo Thomas Nagel. Nesse livro, o Nagel vai falar da importância das perguntas para a reflexão. É muito comum, quando a gente se interessa por filosofia, ir direto para alguma teoria filosófica. Mas a teoria filosófica, ela é uma resposta. A questão é, resposta para qual pergunta? E é sobre isso que o Nagel vai falar. Sabendo as perguntas, a gente vai conseguir entender mais adequadamente as respostas. Como é uma introdução, ou como ele diz, uma breve introdução, ele usa apenas 9 questões sobre a vida e a morte, sobre liberdade e alguns outros assuntos importantes. É um livro muito legal, muito fácil de ser lido. É uma introdução à filosofia que é muito acessível, vale muito a pena de ser lido também. Eu li mais uma introdução à filosofia, que foi esse daqui. Filosofia em 7 Sentenças. O problema é descobrir como é que se pronuncia o sobrenome desse autor. Douglas alguma coisa. Douglas Brutaus, não sei. Nesse livro, o autor vai apresentar a filosofia a partir de 7 sentenças, 7 frases muito conhecidas de filósofos, como, por exemplo, o homem é a medida de todas as coisas, penso, logo existe. Essas e várias das outras frases são muito conhecidas, a gente já escutou alguma vez ou até já reproduziu alguma dessas frases, e o autor ele vai explicar essas frases, o que de fato
os filósofos queriam dizer quando em suas obras eles falaram essas frases. Por exemplo, quando Descartes falou "penso, logo existo", o que ele queria dizer efetivamente? Qual era o sentido dessa frase no livro e no pensamento de Descartes? E situar também um pouco da história e do pensamento do autor. O 12º livro é um clássico da filosofia, Apologia de Sócrates, do Platão. Esse livro ele apresenta a defesa que Sócrates fez de si mesmo e da própria filosofia. Ele havia sido acusado de perverter a juventude, ameaçar a democracia e outras acusações. Ele resolve defender a si mesmo. O livro não foi escrito pelo Sócrates, mas foi escrito pelo Platão, que era um aluno dele. Chegando ao último grupo de livros lidos esse ano, temos os livros sobre relações étnico-raciais, mais propriamente sobre racismo, que o primeiro é O Racismo, uma introdução, do sociólogo francês Michel Vieux-Viorca. Esse livro é, como já está presente no título, uma introdução à análise do fenômeno do racismo, as suas diversas manifestações em tempos passados e na contemporaneidade também, assim como as ações antirracistas. É um livro muito bem escrito, até porque é um sociólogo especialista, estudioso desse campo. Quem tem interesse em estudar essas questões é um dos livros importantes de serem lidos. O 14º e penúltimo livro é O Racismo na História Batista Brasileira, do historiador João Chaves, que apesar de ser brasileiro, ele mora nos Estados Unidos e trabalha, se eu não me engano, na Universidade de Princeton. Esse é um livro que vai falar das relações raciais no contexto do cristianismo, ou mais especificamente dessa denominação cristã, a denominação batista. O João Chaves vai mostrar como que a ideologia racista e de supremacia branca construída no sul dos Estados Unidos influenciou e impactou no trabalho missionário dos batistas no Brasil. O 15º e último livro, Teologia Negra, o sopro antirracista do espírito, do teólogo Ronilson Pacheco, e tem o prefácio do Silvio Almeida. Esse livro é uma introdução à teologia negra, ou às teologias negras, porque existem diversas manifestações que podem ser colocadas debaixo desse guarda-chuva chamado Teologia Negra. Nesse livro, o Ronilson vai apresentar os aspectos históricos, as características, vai falar dos principais autores, sobre a necessidade de existir uma teologia negra. Será que existe uma teologia negra? Será que é necessário existir uma teologia negra? Ou teologia é apenas uma coisa só, é algo universal? O Ronilson vai trabalhar essas e outras questões de uma forma muito competente e também muito acessível, inclusive colocando indicações para quem queira se aprofundar mais nos assuntos que ele trata aqui. Chegamos ao fim da retrospectiva dos livros que li esse ano. Você conhece, já leu algum desses livros? Comenta aqui embaixo e coloca também os livros que você leu esse ano. Eu quero saber.